Deus. Segunda Crônicas, Antigo Testamento. Ajudem as meninas ali a acharem, por gentileza. Segunda Crônicas, capítulo 32. Tem essa belíssima história do rei Ezequias. Amém? Todos acharam? Segunda Crônicas. Aleluia. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Depois destas coisas, ou melhor dizendo, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, em acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também os ribeiros que corria pela terra. Pois diziam: por que viria o rei da Síria e achariam tanta água? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, e levantou também outro muro fora e fortificado, a Milo, da cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo, e com as palavras de Ezequias, rei da Síria. Querido Deus, bondoso Pai, Tu é a glória, Teu é o poder, a majestade. Agora, Senhor, eu te peço, dá-nos clareza, compreensão, fala aos nossos corações e renova as nossas forças, Pai. Abençoa a tua igreja, os teus filhos, aqueles que vão escutar pela internet, que o Senhor esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, meus irmãos. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, este famoso, este glorioso rei chamado Ezequias, corajosamente, ele incentiva o povo, ele motiva o povo a buscar a Deus, a erguer a sua fé e confiar no Senhor. Porque contra ele vinha uma grande multidão, um inimigo forte e bem armado, um exército poderoso, praticamente aos olhos humanos, um exército indestrutível. Não tinha como Israel vencer os reis da Síria, porque era um império grandíssimo e forte. Mas o que ele fez, meus irmãos? Ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Eu vejo uma fé tão ousada na vida desse rei. Mas veja, perceba o texto que nós lemos, irmãos. Quando ele percebeu que Senaqueribe estava decidido a invadir Jerusalém e tomar Jerusalém, ele se preparou. A Bíblia diz que ele se preparou. E esta é a mensagem para nós. Nós sabemos que o inimigo está decidido a tomar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma família. Deus nos deu filhos. Deus nos deu centenas de promessas. E Satanás está interessado a nos tomar, a tirar de nós, porque tirando de nós o que Deus nos deu, Ele nos tira a força, Ele nos atinge. Então, Ezequias, ele percebeu que o inimigo estava próximo,
já montando acampamento, vindo para cima dele, para tomar as cidades. E ele fez o quê? Ele se fortificou. Como é que o cristão hoje fica forte? Quando nós detectarmos a presença violenta do inimigo, muito próximo da nossa vida, da nossa casa, nós temos que nos fortificar, irmãos. Nós temos que correr para o estudo bíblico, para a oração. Nós temos que nutrir a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que correr para debaixo das asas do Altíssimo. Foi o que o rei Ezequias fez. Ele se refugiou em Deus. Ele buscou o Senhor. Mas veja só, meus irmãos, o que é preciso fazer, nós temos que fazer. O que é natural, nós temos que fazer. Deus ele vai operar e vai agir no impossível. Quando se tornar impossível, Deus vai entrar na batalha. Mas tem coisa que nós precisamos fazer. Tem porta que nós precisamos fechar. Tem amizades que nós temos que cortar. Vocês estão entendendo? Para vencer o inimigo, irmãos, tem que tapar as brechas. Então, o rei Ezequias fez tudo isso. Levantou muros. Esses muros, numa visão espiritual, irmãos, numa linguagem espiritual, fala de segurança. O que um muro traz? Traz paz, segurança. Uma cidade com os muros bem altos, com torres de vigília, com soldados lá vigiando, não é? O povo que está dentro da cidade se sente segura, porque tem muros, tem soldados com metralhadoras, vigiando 24 horas ali. Então o que ele buscou? Ele buscou segurança. Qual é a nossa segurança, irmãos? O que nós temos feito, em outras palavras, para proteger a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, aquilo que é precioso, a nossa vida espiritual? O que temos fazendo? Estamos levantando muros? Nós precisamos levantar muros, ou seja, proteger a nossa vida. Como é que nós protegemos a nossa mente? Porque é aqui que o inimigo ataca, é aqui que ele lança dúvida, é aqui que ele aguça os desejos proibidos. Como é que eu vou proteger a minha mente? Trazendo para ela a palavra de Deus. Palavra, o louvor, entendeu? Ouvindo os cultos, adorando a Deus, ouvindo a mensagem, eu estou protegendo a minha mente, entendeu? E o meu coração. O inimigo, irmãos, ele não está brincando de maneira alguma. Ele está interessado em destruir a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria. E como é que ele faz isso? Como é que ele nos tira a paz, alegria, força, poder, autoridade? Como ele faz isso e quando ele faz isso? Quando ele consegue, irmãos, por meio de mentiras, de dardos, de dúvidas, quando ele consegue nos tirar a atenção e o foco de Deus, quando ele consegue nos tirar da presença de Deus, ele colocando dúvidas. Esta tem sido uma ferramenta antiga, mas poderosa, que o diabo tem usado na vida e no coração de muitos crentes. Ele coloca primeiro a dúvida, e a pessoa com a dúvida, ela começa a se retrair, começa a se distanciar. Então é muito importante, irmãos, nós temos certeza, convicção. Esta é a arma mais potente, mais poderosa contra a dúvida, é ter certeza em Deus. Ainda hoje pela manhã eu acordei cedo, como sempre, graças a Deus, o Espírito Santo vem à minha mente e começa a ministrar a palavra. E eu começo a dizer, Senhor, fala mais, eu quero aprender, eu quero ouvir. E Deus estava me mostrando, irmãos, até a palavra que eu coloquei hoje no grupo foi João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é importantíssimo os membros, nós, irmãos, igreja, conhecermos a verdade. Que verdade?
A verdade sobre Deus. É isso que nós temos que aprender. A verdade sobre Deus, quem Deus é. Quem Deus é, qual é a sua força, o seu poder, a sua capacidade. Eu tenho que conhecer quem é Deus, o seu poder, sua soberania. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer Deus, conhecer a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. E aonde eu vou conhecer Deus? Nas Escrituras. Ele se revela para nós na Bíblia, nas Escrituras, lendo as Escrituras. Jesus ordenou, ele disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês conhecerão a Deus e Deus vai libertar vocês. Mas libertar do quê? Eu sou livre, eu não preciso de liberdade, eu ando para baixo e para cima aí nas ruas. Aí mais uma vez Jesus diz lá no 8,35, né? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pronto. Então já estou sabendo do que eu tenho que me libertar. Eu sou um tolo em pensar que eu sou um homem livre. Por causa do pecado de Adão, eu me tornei escravo, e escravo do pecado, e eu preciso ser liberto. Quem pode me libertar? Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu? Mais uma vez nós voltamos para o Filho, porque nele reside todo o poder, nos céus e na terra. Fora dele não tem libertação. Não tem cura, não tem salvação, não tem nada, tudo é vazio, tudo é um caos, sem ele, sem Jesus. E Jesus é Deus. Aleluia. Então nós precisamos conhecer Deus, irmãos. Como é que nós vamos respeitar alguém se nós não conhecemos? Né? Uma autoridade suprema que a gente conhece, não é? Um ilustre. Uma pessoa da alta sociedade, um ministro do STF, quando você encontra com ele, o que você faz? Primeira coisa que a pessoa mostra reverência. Por quê? Porque você olhou e viu que é um ministro, não é qualquer um. Ele não é um vira-lata, opa, a gente muda até a posição, não é assim? Por quê? Porque a gente conhece quem aquela pessoa é. Assim é com Deus, irmãos. Nós vamos mudar a maneira de ver as coisas, conhecendo Deus. Aquela pessoa que conhece a Deus de verdade, irmãos, ela não teme. Temer o quê? Eu conheço Deus, eu sei quem Deus é. O poder dele, a capacidade dele, o amor dele, a misericórdia dele, a ação poderosa dele. Eu conheço Deus. E era esse Deus que o Ezequias conhecia, irmãos. Por isso ele está aqui exibindo força, exibindo fé. Ele está se exaltando na força e no poder de Deus. Porque ele conhecia Deus. É muito importante nós conhecer. Paulo diz, né, se Deus é por nós, e faz uma pergunta, quem será contra nós? Ou em outras palavras, quem destrói Deus? Quem vence Deus? Quem para Deus? Porque operando Deus, quem impedirá? Então nós temos que conhecer quem Deus é e o que Ele é para nós, irmãos. Ele é o nosso Pai amoroso, o nosso Deus protetor. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? A menina dos olhos de Deus. Aleluia. Deus nos amou com amor eterno, somos amados por Deus e estamos nessa terra com uma missão, mas temos toda a proteção e cuidado de Deus. Não temos que temer a nada, irmãos, mas nós temos que andar na linha, né? Temos que andar na linha, temos que fazer a vontade de Deus e Deus irá nos abençoar. E o nosso inimigo, o adversário, que é o diabo, o que ele faz? Ele quer nos tirar da linha. Porque quebramos o nosso compromisso com Deus, não é? Manchamos a nossa pureza, a nossa santidade, e aí nós ficamos o quê? Fracos. O diabo vai vencer quem é forte? Nunca. Então ele precisa nos enfraquecer. E como é que ele nos enfraquece, irmãos?
nos levando por caminhos sujos, imundos, aonde Deus não aprova, fazer coisa que Deus não quer. Essa é a missão dele, fazer você errar o alvo. Pecar é isso, é errar o alvo. E quanto mais a gente peca, mais sujo fica, mais longe de Deus fica. E essa é a missão dele. E aí a igreja vai o quê? Enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Chega um ponto que ela morre. Quantos cristãos tem por aí que já morreram? Já não colocam mais os pés na casa do Senhor? Já não fazem a sua oração como sempre fizeram? Não há mais temor de Deus diante dos seus olhos? Agora o Deus deles é o braço deles, é a força deles, é o dinheiro deles, é a mulher deles. Sei eu qual é o sonho doido que tem na cabeça. Não é Deus mais a razão da sua vida. Não é Deus mais o seu protetor, o seu libertador, o seu livrador. Não é mais. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Ele se torna uma pessoa maldita em vez de se tornar uma pessoa bendita. E lá em Jeremias 17 muda, diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor. Veja que grande diferença. Bendito quer dizer bem-sucedido, abençoado. Tudo que ele faz, ele prospera. Deus guarda, Deus envia anjo, Deus protege. Bendito, abençoado aquele que confia no Senhor. Olha aqui, o que o Ezequias está fazendo? Ele está confiando em Deus. Não existia possibilidade, irmãos, deste rei ganhar a batalha. Fisicamente não. Ele não tinha estrutura, não tinha exército para isso. Lutar contra o império assírio. Era multidões e multidões de gente, e carros de guerra eles tinham. Como que hoje blindados. Eles tinham blindados para a guerra. Israel só tinha poucas facas e foices, e ainda tiveram que fabricar algumas. Mas eles estavam confiando em quem? Confiando em Deus. Eu vejo uma coragem extraordinária. Irmãos, outro ponto que eu quero tocar aqui, é muito importante, é quando o Senaqueribe, ele afronta Deus, ele afronta o Senhor. Esse foi o maior problema da vida dele. O rei da Síria, Senaqueribe, ele blasfema contra Deus, ele compara o nosso Deus como o Deus das nações, como qualquer outro Deus feito de pedra, gesso, de madeira. Ele compara Deus como Deus, o Deus das nações. E aí ele comprou uma briga agora não com o rei Ezequias, agora ele comprou uma briga com o próprio Deus. Porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar vai colher. E ele tocou naquilo que era sagrado. Acompanhe na sua Bíblia, depois nós vamos voltar lá em cima. O capítulo 32, a partir do verso 12. Aqui é o Senaqueribe enviando os seus mensageiros a Ezequias. Diz assim: não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e os meus pais fizeram a todo este povo das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações, daquelas terras, livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos enganem, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nenhum reino, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Veja só, irmãos, vamos parar por aqui. Veja só a astúcia desse rei bandido, maligno. O que ele está dizendo? Está comparando o Deus de Israel ao Deus das nações, aos deuses que na verdade não são deuses, né? E ele está dizendo: qual dos deuses das nações pôde livrar
eles das mãos dos nossos pais ou das nossas mãos. Todos eles morreram e foram destruídos, e assim como nós fizemos com eles, nós vamos fazer com Jerusalém. Nós vamos entrar, invadir Jerusalém, nós vamos vencer. Não se engane, Ezequias, que o vosso Deus possa livrar alguém das nossas mãos. Olha como eles estão se colocando, como Deus dos deuses. Eles estão se exaltando, eles estão afrontando o Deus vivo, e eles nem sabem, não é? Quem eles estão afrontando. Então, grande é o pecado deste rei. Mas percebam uma coisa aqui no verso 12, irmãos, é muito importante. Aqui a gente vê um dos motivos da ira desse rei, porque foi Ezequias que destruiu os altos e os altares. Ou seja, este rei, quando ele entrou no governo, ele derrubou os altos, os altares edificados a Baal e aos deuses cananeus e aos outros deuses. Ele destruiu a idolatria de Israel. Ele limpou, ele purificou o culto. Entendeu? Ele levou o povo a buscar o único e verdadeiro Deus. O que ele ensinou? Ele ensinou a verdade. Ele ensinou a Israel que eles só poderiam queimar incenso e se prostrar diante de um único altar. Esta é a verdade sublime. Esta é a verdade única e absoluta, irmãos. É o que nós temos que ensinar para os nossos filhos e para todos os nossos amigos. Existe um só altar, um só, em que vamos queimar incenso, ou seja, fazer as nossas orações, em que vamos nos prostrar. E esse altar é o altar do Senhor. Não é o altar dos ídolos, não é o altar dos deuses pagãos. Não, existe um único altar. Ele está ensinando a verdade, ele ensinou a verdade. E acredito eu, meus irmãos, que isso provocou a ira do diabo. Ele está santificando o povo, ele está purificando o povo, ele está fazendo, com que o coração do povo se volte para Deus. Seja fiel ao Senhor e seja abençoado, e alcance a graça de Deus. Ele está fazendo a coisa certa. Então mexeu com o inferno. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Quando nós decidirmos fazer a coisa certa, nós vamos mexer com o inferno. Nós vamos tirar o diabo do trono. Se é que ele tem cadeira, né? Acho que nem cadeira tem no inferno. Né? Ele vai se levantar, irmãos. Porque ele não suporta alguém trabalhando, produzindo, levando pessoas à santidade e se encontrarem com Deus. Por isso eu quero já adiantar aqui os irmãos que estão na obra e que estão sendo separados para trabalhar na obra, se prepare, meu irmão. O diabo não vai deixar por mim. Eu não estou dizendo isso para você ficar com medo dele, né? Muito pelo contrário, é para se preparar. E dizer como disse Davi, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e tu vou te arrancar a cabeça. E Davi arrancou a cabeça do Golias, não é? Não é para ficar com medo, é para fazer o que o Ezequias fez, ele se preparou. Ele fabricou armas e escudo, né? Ele se preparou, ele se fortificou, porque ele conhecia o inimigo. Nós temos que conhecer o nosso inimigo, meus irmãos. Nós não vamos ganhar do diabo com ha-ha-ha. Não é assim que se ganha do diabo com grito. Não tem, Satanás não vai embora porque gritamos. Satanás só vai embora se nós nos santificarmos. Se houver santidade. Se houver pureza. Mente limpa, coração limpo, mão limpa. Aí ele vai embora. Não tem como vencer o diabo com as mãos sujas, com o coração sujo, com a mente suja. Nem tente. Vai passar vergonha. Então essa é a verdade, irmãos. O que Ezequias fez foi uma limpeza. Tirou toda a imundícia de dentro do templo. Restaurou o culto. O diabo ficou furioso. Pegou o maior império da terra, o império da Síria, e veio para cima. Temos que matar, temos que destruir. É isso que ele quer fazer, irmãos, quando um irmãozinho se levanta na igreja para fazer a obra. O inferno inteiro vem, temos que matar ele. Temos que destruir ela. O louvor toca e as pessoas se convertem.
ela fala por Deus, ela tem unção, ela tem intimidade com Deus, ela começa a falar e os corações se derretem. Vai haver conversões em massa, Deus vai operar maravilha, eu tenho que matar. É contra esta gente que o diabo vem, irmãos, com aqueles que se separam, se santificam e querem fazer a coisa certa. Então, mais uma vez, se prepare, não tenha medo, mas não corra, não desista. Esse exército aqui, irmãos, aos olhos humanos era impossível vencer, não tinha. Por que o rei Ezequias e Israel venceram Senaqueribe, que era o triplo, ou talvez mais, em povo, em força, em poder? Eles poderiam esmagar como quem esmaga uma lagarta no chão. Por que Senaqueribe não fez isso? Porque havia um Deus, o Deus o qual ele servia, o qual ele mesmo confessa. Com eles, com Senaqueribe, está o braço de carne, falível, fraco, que cansa, que desanima, mas conosco está o Senhor. Foi assim que ele venceu. Minha irmã, meu irmão, para nós vencermos o rei da Síria, Senaqueribe, que é o diabo e todos os demônios, é desta maneira, confiando no Senhor. Deus, ele vai guerrear as minhas guerras. O Senhor está comigo. Isso é muito importante, irmãos. Nós temos no coração esta certeza, esta convicção: Deus está comigo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso, mas Ele pode. Eu sou pecador, mas Ele em Cristo me perdoou todos os pecados. Ele está comigo. Deus está comigo. Ninguém jamais vai perder uma batalha se tiver essa fé. Deus está comigo. Deus está comigo. Como disse há pouco a irmã Gerseni, né? Deus está comigo. Deus está comigo. É isso que nós temos que dizer e crer. Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não vou temer, porque Deus está comigo. E Ele vai guerrear as minhas guerras. Aleluia. O que aconteceu, meus irmãos? Por ele declarar a sua fé em Deus, por ele encorajar o povo, que a essas alturas, eu acredito que eles já estavam batendo um joelho no outro. Eu acredito, irmãos, que o povo, a nação toda, estava batendo um joelho no outro. O quê? O império da Síria, milhões e milhões de soldados vão nos amassar como pão, vão nos destruir. E o rei, cheio de fé e cheio de coragem, assim como você lá na sua casa, se levantou e disse: sede fortes e corajosos, não tenham medos. Você serve um Deus grande e poderoso. Esqueceu-se quem é o seu Deus? O que é isso? Não se achique, não tenha medo de Senaqueribe, não tenha medo da afronta, da mentira dele, porque há um conosco que é maior que todos eles. Com eles está o braço de carne, conosco está o Senhor poderoso na batalha. Aleluia! Sede fortes e corajosos, não temam, ele diz assim, irmãos. Aleluia! E o que Deus fez, irmãos? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo só um anjo, não foi 50 mil. Não foi uma falange de anjos, 6 mil anjos, não. Deus enviou apenas um anjo, lá no arraial dos assírios. O que o anjo fez? Matou todos os cabeças, todos os homens de guerra fortes, os príncipes, para humilhar eles, para mostrar quem manda na terra, quem tem todo o poder, quem governa. Aleluia! Aprenda isso, meu irmão. Quem manda na terra nunca foi o diabo e nunca será. O nosso Deus sempre mandou em tudo. Ele está sentado num alto e sublime trono. E Ele manda no céu, na terra, debaixo da terra. Ele manda nos homens, Ele manda nos governos, Ele manda no diabo, Ele manda nos demônios. Deus tem todo o poder sobre tudo e todos. É assim que temos que ver esse Deus grande e soberano. O nosso Deus está acima de todas as coisas.
Ele enviou o seu anjo, um anjo só. Sabe quantos ele matou? 185 mil assírios. Um anjo matou 185 mil. Não está escrito aqui, mas eu vou dar referência para vocês. Está lá em Isaías 37, 36. Capítulo 37, verso 36. Diz que o anjo do Senhor matou naquela noite 185 mil homens e deu a vitória para Israel. Por que Deus deu a vitória para Israel? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou. Aleluia. Ele confiou. Porque Deus, olha o verso 22 aqui, no 32, 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e muitos preciosos, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Aleluia. Deus deu a vitória para eles, irmãos, porque eles confiaram no Senhor. E muitos traziam presentes a quem? Ao Senhor, ao templo. Muitos traziam ofertas ao Senhor em forma de gratidão, e muitos presentes também para o rei Ezequias. E Deus exaltou sobremaneira o rei Ezequias. Aleluia. Veja o que acontece aqui, irmãos. Aqui nós vemos os dois lados aqui, do 21 ao 23, né? Do 21 ao 23. Deus faz duas coisas aqui, preste atenção. O que ele faz? Enviando o seu anjo. O que ele faz? Ele destrói, ele humilha aqueles que se levantam contra ele. Ele abateu, ele matou. E ainda, meus irmãos, quando o rei Senaqueribe voltou para sua terra e chegou na sua casa, sabe o que aconteceu? Um dos seus filhos mataram ele. Ele foi morto pelo próprio filho. Vocês entendem isso? Então é isso que acontece com aqueles que se levantam contra o seu Deus. Eles morrem. Nós não queremos o mal de ninguém, irmãos, mas eu estou passando esta mensagem para que você tenha tranquilidade e confiança em Deus. Ninguém que se opõe contra Deus ou a sua igreja, que sobreviva amanhã, que fique vivo, porque de Deus não se zomba. Nós não temos que temer o inimigo. Nós temos que confiar no Senhor. Então, duas coisas. Ele humilhou Senaqueribe, ele matou todos os inimigos e exaltou o rei Ezequias. A nação toda teve paz por muito tempo. Por quê? Porque confiou em Deus. Confiou no Senhor. Então, meus irmãos, se prepare para que Deus te abençoe, para que Deus te exalte, te levante com fé, com força, com poder, com autoridade. Porque é isso que acontece com aqueles que confiam no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que dizer aos nossos irmãos que estão temerosos: não temam, não se assustem, o Senhor está conosco. Há um conosco, um só, que é maior que todos eles. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Se coloca de pé, vem aqui à frente. Vamos buscar o Senhor. Aleluia. Depois de uma mensagem dessa, não tem outra coisa a fazer a não ser glorificar Deus, né? Exaltar e cantar quão grande é o nosso Deus. Quão grande e poderoso é esse Deus que nós servimos. Não tem inimigo que fique de pé, irmãos.